Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria aqui de cumprimentar o Saul e todos da comunidade afro. Primeiro, parabenizar o Brasil, porque o Brasil tem uma religião eminentemente nossa brasileira, criada em 15 de novembro de 1890, um ano depois da proclamação da República. E é a primeira e uma verdadeira religião afro. E aí vem já o nome da proposta do vereador Rafael, que é o Dia do Africanismo. Esses africanos, e estudando um pouco a história da África, na qual nós não estudamos a história da África na nossa escola, porque nós estudamos a história do eurocentrismo, sempre pela ótica dos colonizadores e nunca dos colonizados. Os africanos viviam de uma forma tribal, com as suas lutas internas, mas não viviam o mal. Lá na África, eles tinham uma vida simples, mas uma vida com honra. E quando esses negros são trazidos para o Brasil, também para os Estados Unidos, em grande parte, e por toda a América espanhola também, eles saem de um contexto social humilde, mas com dignidade, para virem para um contexto social racista e sem dignidade, sendo considerados pelo governo brasileiro, inclusive, e pela sociedade brasileira como animais. Eles não eram cidadãos, eles eram animais. E que, portanto, então, os negros, os africanos, poderiam ser vendidos, trocados, assassinados a qualquer momento, porque eles eram vistos como animais. Mas eles foram os braços e as pernas do Brasil colonial. Se não fossem pelos africanos, esse país não teria seus ciclos econômicos, como o ciclo econômico da cana-de-açúcar, como depois uma transferência para a região das Minas Gerais, como o ciclo econômico das minas ou do ouro, e principalmente como o ciclo econômico do café. E os negros no Brasil só foram libertados, se assim pudermos dizer, porque eu sempre disse nas minhas aulas, libertaram os negros das senzalas e os acorrentaram nas favelas. Porque não houve absolutamente nada por parte do governo imperial de fazerem uma transição deste negro de uma sociedade escravista para uma sociedade livre. Não, eles simplesmente foram jogados para fora. E esses negros só se tornaram livres por uma imposição na época do capitalismo inglês, porque esse capitalismo inglês necessitava de mão de obra assalariada. Porque o negro, o escravo, o africano não ganhava nada porque era escravo, então ele não tinha recursos para consumir produtos e manufaturas inglesas, principalmente. Então, é toda uma questão interna, né, vereador Rafael, que a gente estuda muito lá na Faculdade de História, há todo um jogo de interesses. Então, houve movimento, sim, em prol da escravidão do negro, dentro do Congresso Nacional, na época do Parlamento Brasileiro, houve sim José do Patrocínio e tantos outros, Castro Alves, literatos que lutaram em favor da libertação dos negros, mas só foi porque houve um grande interesse por trás, o interesse do capital. Aí eu liberto os negros, pago salário para eles, e eles passam a ter, entre aspas, um certo poder de consumo que, na verdade, eles não tinham. Porque o branco latifundiário brasileiro não vai dar emprego àquele negro que até ontem era seu escravo. E nós temos que entender isso porque nós estamos numa região de imigração italiana que só tem italianos aqui no Brasil porque foi feita a libertação dos negros. Eu digo isso para meus alunos, sou descendente de imigrante italiano. Porque os italianos vieram para o Brasil para quê? Para substituir a mão de obra escrava nos cafezais de São Paulo. Essa é a questão. E nós também somos imigrantes, só que os africanos nunca foram vistos como imigrantes. Pelo contrário, sempre foram vistos como não seres humanos, mas como animais. Então, essa data ela é importante para que toda a comunidade de Caxias do Sul repense a sua própria história. E quando vem aqui os angolanos agora, os senegaleses, os haitianos, que são negros, eles são discriminados ainda hoje. Nós temos que aprender que
os que são descendentes de italiano, de alemão, vieram para cá como imigrantes. E se foram aceitos pela sociedade, só para terminar, senhor presidente, nós também temos que saber aceitar os africanos, que não é só a cor. Eles trazem uma cultura impressionante, e a cultura africana, ela é uma das culturas mais fortes hoje dentro da sociedade brasileira. Não só com a Ubanda, mas a música, o linguajar, a moda, a própria moda também do negro é uma coisa muito diferente e muito bonita. Então, eu gostaria de cumprimentar, vereador Rafael, por essa proposição e ao vereador Kiko também pela relatoria. E eu votarei a favor no momento. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Denise.